Gabriela mandou: acabei de me formar em gestão de RH. Não consegui fazer estágio. Envio o currículo para todos os lugares, LinkedIn, Indeed, InfoJobs, e até agora não surgiu sequer uma entrevista. Não sei o que fazer. Gabriela, primeira pergunta: por que você não estagiou? Se é obrigatório. Não entendi. Por que você não cumpriu? Você estava trabalhando com outra, você trabalha com outra coisa? É isso? E aí, por isso, você não fez estágio, porque você já está trabalhando? Me responde aí. Enquanto isso, o Rafael mandou: minha primeira vez na live. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Pois é, então, eu acho melhor porque eu quero falar com calma, né, o Paloma. E eu sei que provavelmente minha voz, minha imagem não deve estar a coisa mais premium hoje. Deve estar boa, mas não deve estar super estável. E eu não garanto que ela vai ficar estável até o final, entendeu? E eu não quero ficar preocupada em falar do algoritmo, preocupada com esse assunto. Vamos lá. Rafael, minha primeira vez na live. Será que você poderia me ajudar em relação a montar meu currículo DPCD? Algum modelo disponível, por exemplo? Rafael, parabéns por estar aqui pela primeira vez. E por você estar aqui pela primeira vez, eu vou te falar uma coisa que eu vivo repetindo aqui nos nossos conteúdos, e é bom para você e é bom para todo mundo que chegou aqui pela primeira vez. Camila, boa tarde! Boa tarde, Karine! Tudo bem? Ó, o pessoal que está falando aí que não conseguiu o emprego depois de terminar a faculdade, não entendi, não conseguiu um estágio por quê? Não procurou, não passou? Preciso que você me traga mais dados, tá, gente? Com poucas informações, eu não consigo ser a melhor pessoa para te dar resposta. Porque eu posso te dar uma resposta sim, mas eu vou inventar coisas da minha cabeça. E eu sou mentora de carreira, gente. Eu não vou ficar aqui divagando sobre coisas que eu sei que eu posso dar uma informação muito mais precisa se você me trouxer informações mais precisas também, tá bom? Rafael me pediu um modelo de currículo. Rafael, vou falar para você uma coisa que eu falo constantemente aqui nas nossas lives, tá? E é importante para você. Muito cuidado a todos vocês, muita atenção a esse pensamento de receita de bolo, tá? Então, o que é o pensamento receita de bolo? Ah, tem ali um modelo, eu vou fazer exatamente o meu currículo dentro daquele modelo e vai ser sucesso, eu vou conseguir arrumar emprego. Pessoal, isso funcionava provavelmente há 15 anos atrás, tá? Quando há 15 anos atrás vivíamos uma situação de pleno emprego, né? Pleno emprego, tinha muito mais oferta, a gente não estava passando por uma crise, não tinha pandemia, a escassez era maior por achar profissionais, e as empresas acabavam que elas recebiam poucas candidaturas. Então, quando você abria, eu lembro, eu trabalhei numa empresa que ganhava prêmio de melhor empresa para se trabalhar, e a gente se orgulhava de falar que para um processo de trainee, a gente tinha 5, 6 mil inscritos. Por quê? Porque naquela época, 5, 6 mil inscritos era muita gente, ainda mais que a gente era nichado só em engenharia. Outras empresas que recebiam muitos currículos, porque era várias áreas, não era só área de engenharia, recebia 10 mil currículos, 15 mil currículos, tá? Vamos chegar em 2022. O cenário é 13 milhões de desempregados, uma pandemia, muita gente perdeu o emprego, e hoje, em média, o RH recebe por dia de candidatura a uma vaga entre 250 a 1.500 currículos por dia, numa vaga qualquer. Eu estava falando antes de um programa de trainee. Aqui eu estou falando de uma vaga aleatória. Ou seja, em 5 dias, existe uma probabilidade enorme de uma empresa que está com uma vaga aberta receber 5 mil currículos se candidatando. Diante desse cenário, é importante vocês terem a consciência de que se em algum momento da vida foi fácil arrumar emprego usando modelo, template, padrão, copiar, fazer exatamente igual todo mundo faz,
Não vivemos mais esses momentos. E a gente não vai viver mais, nunca mais. Não é porque a crise não vai acabar, mas é porque a empresa também mudou a forma de se relacionar, de investigar as situações, pelo simples fato de hoje todas as empresas, praticamente todas, ou pelo menos todas as empresas sérias, grandes, que dão oportunidade, usam sistema. Então, ninguém fica recebendo 1.500 currículos por dia. Ela usa isso via sistema. E por que amanhã eu vou dar aula de algoritmo? Por quê? Porque eu quero explicar para vocês que todos esses sistemas, assim como o LinkedIn, assim como o Insta, assim como o TikTok, assim como o YouTube, assim como qualquer plataforma online que você acesse, todas usam algoritmo para analisar dados. Não tem uma pessoa do RH lendo as coisas, não tem uma pessoa do RH recebendo 1.000 currículos por dia e tentando dar conta de ler 1.000 currículos. Isso não existe mais. Então, o que tem é um sistema com algum nível de inteligência, então não necessariamente é inteligência artificial, mas algum tipo de inteligência. Aqui no caso a gente está falando do algoritmo, por exemplo, LinkedIn, Instagram, TikTok, YouTube usam algoritmos, eles não usam inteligência artificial. E esse algoritmo faz uma análise baseado em diversos critérios para saber quais currículos estão mais aderentes à vaga e quais currículos estão menos aderentes à vaga. Por conta disso, Rafael, não existe um modelo padrão. Não vai existir um modelo padrão. Você vai precisar sempre adaptar o seu currículo a diversas situações. Então, amanhã, quando eu falar de algoritmo, venha para a aula para você entender. E aí você vai perceber que não é sobre ter um template pronto para você usar. E quem vender para você um template pronto, eu tenho uma grande probabilidade em te dizer que, de duas, uma, ou você não vai ser chamado para entrevista usando o template, ou você vai ser chamado pelo único fato de você ser uma pessoa com deficiência e a empresa querer se aproveitar do fato de você ser uma pessoa com deficiência para cumprir cota. Se você está aqui hoje, se você me assiste, o que eu imagino é que você não queira entrar numa empresa única e exclusivamente para cumprir uma cota. Então, se você não quer só cumprir cota, você quer ser um profissional que a empresa quer chamar para trabalhar na equipe e ela ainda vai ter a vantagem de cumprir uma cota porque você é PCD, você precisa entender de algoritmo e amanhã, a partir de amanhã, usar o que a gente vai falar para ajustar o currículo. Então, não vai ter um template. Toda vez que você se candidatar, você vai ter que ajustar diversas coisas para ajudar o algoritmo a saber que você é o candidato ideal para passar num processo seletivo, para participar do processo seletivo. Entre muitas coisas que os algoritmos fazem, eu estou falando de todos os algoritmos, pessoal. Glassdoor, Gup, Vagas.com, InfoJobs, Indeed, LinkedIn, tudo, absolutamente tudo que vocês possam imaginar em termos de candidatura de vaga, usa algum tipo de inteligência por algoritmo. A Gup, por exemplo, usa de inteligência artificial também. Tá bom? Tenham isso em mente, porque arrumar emprego hoje, se candidatando para uma vaga, é muito mais desafiador do que já foi em algum momento. E isso não vai mudar, porque ninguém vai deixar de adotar tecnologia. A gente vai usar cada vez mais tecnologia. Então não vai melhorar, vai piorar, vai ficar cada vez mais desafiador, porque à medida que o algoritmo tem inteligência e vai aprendendo a ficar cada vez mais inteligente, mais desafiador será conseguir passar por esse filtro inicial. E é um filtro necessário, porque imagina se o RH hoje ficasse lendo 1.500 currículos por dia, tá bom? Então, ele só vai ler dos 10 aos 30 primeiros candidatos. Muitos nem chegam até
o 30º candidato. Vai ficar ali entre os 10, 15, 20 candidatos primeiro, e que são ranqueados a partir do algoritmo, tá? Assim como o algoritmo também trabalha com o like, porque o algoritmo ele não sabe o que está passando na sua cabeça. Então, ele não sabe se você está achando o meu conteúdo legal, se você acha que o meu conteúdo é interessante, se você acha que o meu conteúdo contribui ou não para você. Então, a única forma da gente dar essa informação para o algoritmo é fazendo o quê? É fazendo, deixando like, é escrevendo, é compartilhando, porque esses são dados que o algoritmo lê, e ao ler esses dados, ele fala: ah, a live da Lilian é boa. Eu vou chamar mais pessoas, eu vou encaminhar, eu vou sugerir que outras pessoas acessem. Por quê? Porque a Lilian tá trazendo uma galera e a galera gosta desse conteúdo dela, porque olha só a quantidade de like, olha a quantidade de comentário, olha a quantidade de compartilhamento. Então, quando vocês, a partir de hoje, assistirem qualquer live minha ou de qualquer pessoa que vocês gostem, sempre deixem o like, sempre compartilhem com alguém. Quando a gente fala para vocês isso, não é porque a gente quer ficar ganhando curtida. Não é por causa disso. Eu não vivo, eu nem olho quantas curtidas eu ganhei, porque eu não me baseio nessa métrica para mim. Mas eu sei que o algoritmo precisa dessa métrica para continuar entregando o meu conteúdo para outras pessoas. Então, deixar o seu like, compartilhar, comentar é muito mais importante do que vocês possam imaginar. E a gente vai falar justamente sobre isso amanhã. E a gente vai falar também sobre como você usar isso para se relacionar, fazer networking no LinkedIn é também estratégico para sua carreira, tá bom? Adriana, estou ansioso pela live do algoritmo. Pois é, amanhã, tá? Porque ó, agora eu já estou me encaminhando para o final aqui. Deixa eu responder a Gabi e a Karine. Então, se você ainda tem uma pergunta, corra, porque eu preciso. Hoje eu vou precisar terminar a live antes para a gente não sobrecarregar meu 4G, tá bom? E eu já vi aqui, estava mexendo aqui enquanto isso. A internet não voltou realmente, gente. Então, vamos lá. Gabriela mandou o seguinte: não consegui estágio também. Fui chamada para uma entrevista, mas não cheguei na fase final. Me candidatei para vários estágios, mas não consegui mesmo. Tá. Põe o currículo para estágio, mas nada até agora. Karine, então você está estudando ainda, só para entender. Karine ainda está estudando. Gabriela não está estudando, né? Gabriela já se formou. Pessoal, o que eu recomendo a você? É importante seu currículo ter algum tipo de experiência, tá? É importante. Ainda mais para quem já é formada, porque o que se espera em alguém que se formou é que essa pessoa tenha experiência, pelo menos, de estágio, tá? Então, o que eu recomendo a vocês, pessoal? Muito cuidado, e eu não sei se esse é o seu caso ou o caso da Karine, tá? Então, faz um filtro no que eu vou falar, porque eu não conheço a sua história, diferente dos meus alunos de mentoria, que quando entram aqui, eu sei toda a história desse meu aluno. Então, eu escuto, eu toda semana estou em contato com ele, então eu sei dar informações muito mais precisas, tá? Estou me apoiando no que vocês trouxeram. E aí fica um recado para todo mundo. Pessoal, as empresas sempre vão valorizar experiência no lugar de formação. Vou repetir. Todas as empresas vão sempre valorizar experiência em detrimento a cursos, a formação. O que eu estou querendo dizer aqui? Que na balança do que é levado em consideração para te chamar para uma entrevista, vai pesar muito mais os resultados que você gerou, as experiências que você viveu, as situações que você conseguiu construir, do que os cursos que você faz, a graduação que você executa, os cursinhos de Excel e sei lá o que você acha que você tem que fazer. Isso não vai ter peso. O peso sempre vai estar do lado da sua experiência. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que muitas vezes a gente se apega
a arrumar um estágio que pague bem, que seja numa empresa boa e que a gente cresça e que tenha oportunidade de carreira e que tem que ser um emprego numa empresa top e que tenha um plano de cargos e salários e que pague bem e que isso e que aquilo. E a gente coloca um monte de critério numa fase da nossa vida que a gente não pode colocar critério. Então, minha recomendação para quem não tem experiência, mais importante que dinheiro nesse momento é você ter experiência. Se você for esperar atrelar sua experiência a uma remuneração, a chance é que você não consiga. Ou fique cada vez mais difícil. E cada vez que passar 1 ano, 6 meses, 2 anos, que você está lá formada e não tem bagagem, pior é. Então, é melhor trabalhar de graça do que não trabalhar. Porque trabalhar de graça vai te dar o que o RH vai querer no currículo, que é a experiência, que é o conhecimento, que é a capacidade de aplicar, que é a capacidade de saber a realidade. E depois você vai escalando isso. Então, eu quero trazer uma situação minha para vocês entenderem. Quando eu estava na época da faculdade, eu estagiei, eu fiz, gente, meu primeiro estágio, tá? Eu ganhava R$ 200 e um vale transporte, tá? Não tinha vale refeição, óbvio que não tinha. A empresa estava pagando R$ 200, ela não tinha condição de pagar um vale refeição para mim. E eu ia para lá trabalhar muitas vezes num horário que pegava meu horário do almoço. E eu tinha que levar marmita. Ou eu almoçava em casa mais cedo. Ou eu levava um pacote de biscoito. Ou eu almoçava em casa à noite. Não almoçava, lanchava. Enfim. Eu ganhava R$ 200, pessoal. Era muito pouco. E eu trabalhei muito. Eu lembro uma vez que com esses R$ 200, eu tive que ir para um evento. E esse evento eu moro no Rio e ele era em Niterói. Então eu precisei pegar carona. Ou seja, para eu pegar carona para ir e voltar, eu essencialmente tive que ir no horário que os funcionários iam. Então eu trabalhei um dia inteiro no local, no meu estágio, que era de 4 horas. Lá, na hora do almoço, eles serviram lá um coffee break lá doido para o pessoal almoçar, que todo mundo avançou naquele coffee break e não sobrou comida para mim. Eu tive que depois pedir na cozinha se o pessoal tinha um pedaço de queijo, porque eu comecei a passar mal, porque eu não tinha comido, eu já estava horas sem comer. E eu só consegui comer quando eu voltei para casa, à noite, 7h30 da noite, morrendo de dor de cabeça. Ai, Lilian, que empresa horrível! Por que você fez isso? Você não precisava, você não isso, você não aquilo. Galera, prestem atenção. Eu tinha 0 experiência. Ali era melhor estar ganhando R$ 200 do que não ter nada para contar no meu currículo. Então, se você está nesse caso, se oferece de graça para trabalhar para alguém. Vai trabalhar de graça para uma empresa, vai arrumar alguma coisa para você ter de experiência no currículo e desapega do salário. Quando as pessoas entram na minha mentoria, aí a parada é outra. Por quê? Porque a pessoa já tem bagagem, já tem experiência, ela quer crescer. E ainda assim, ontem, uma das coisas que a gente conversou na mentoria é, dependendo da situação que você viveu, que você está vivendo agora, é melhor você dar um passo para trás, ganhar a mesma coisa que você está ganhando, ou ganhar um pouco menos, mas fazer uma transição de ir para uma área que você quer e que é estratégica e que pode te abrir oportunidades, do que você agora pensar em escalar o seu salário e você, nessa escala de salário, não conseguir. Por quê? Porque você ou vai escalar salário numa área que você não quer trabalhar, e quanto mais você ganha, mais difícil é você se desapegar do dinheiro,
Porque quando a gente ganha mais, a gente muda o nosso padrão de vida. E no que a gente muda o nosso padrão de vida, é muito difícil retroceder. Então, a minha recomendação foi: vamos avaliar. De repente, para o seu caso, é mais estratégico que a gente faça uma movimentação lateral. Porque nessa movimentação lateral, a chance de escala é maior. Entende, pessoal? Então, assim, faça um filtro. Eu não sei se é o seu caso, eu não sei se não é, tá? Eu não conheço a sua história. Se você fosse minha mentorada, eu conheceria a sua história para te dar informações mais precisas. Mas o que você precisa nesse momento, vocês precisam nesse momento, é de experiência. É de um currículo que tenha uma experiência para contar. Se você vai ter que pagar para trabalhar, porque nem vão te dar um vale-transporte, você vai ter que se deslocar e vai ter que pagar o deslocamento, pague. Parem com isso de achar que vocês sempre têm que ganhar dinheiro, pessoal, tá? Quando eu trabalhei nos Jogos Pan-Americanos, eu era uma estagiária nos Jogos Pan-Americanos e eu ganhava bolsa estágio e eu era coordenadora de 600 voluntários com bolsa estágio. Muita gente, quando sabia quanto eu ganhava de bolsa estágio, me questionou por que eu estava aceitando trabalhar 15 horas por dia. Só que quando eu saí desse estágio, que eu era coordenadora, eu falava com a equipe do mundo todo, eu tinha reunião com alemães, com a galera da Alemanha que tinha vindo para cá para organizar a parte de entrada das pessoas e eu era a coordenadora dos voluntários. Então, eu era a ponte entre o cara da Alemanha e os voluntários. E eu trabalhei 15 horas por dia, porque depois disso, todas as entrevistas de emprego que eu ia, eu podia contar essa história. Que eu coordenei 600 voluntários sendo uma estagiária, que eu tinha contato do presidente do Maracanã, que eu negociava diretamente com a galera da Ticketmaster, com a diretoria da Ticketmaster, que eu tinha que alinhar como que ia ser a entrada dos participantes, né, das pessoas que tinham comprado ingresso, com a Polícia Federal. E eu não teria essa oportunidade se eu tivesse estagiado no emprego que me pagasse R$3.000 de bolsa estágio numa multinacional gigante que ia me colocar para poder ficar fazendo cópia, organizar pasta de documento no computador. Então, eu preferi ganhar muito menos, estupidamente menos, com uma puta responsabilidade nas minhas costas, mas que depois, numa entrevista, eu contava isso, eu falava, trabalhei 15 horas por dia. E as pessoas ficarem impactadas, porque elas olhavam e falavam, caraca, a menina estagiária tem uma experiência que analista júnior, analista pleno não tem para contar. Se apeguem às histórias, pessoal, se apeguem às experiências que vocês precisam ter. Não se apeguem a salário. Existe um momento específico para se apegar a salário, que não é no início da carreira. Quando eu decidi abrir meu próprio negócio em 2016, quando eu decidi que eu ia viver como mentora de carreira e liderança, eu voltei todos os passos. Eu não comecei querendo ganhar o que eu estava ganhando no meu último emprego, que eu era gerente de RH. Eu entendi que eu estava fazendo um movimento que eu precisava começar dos primeiros passos de novo. E recomecei a minha história do zero, ganhando R$0. E fiz também muito trabalho gratuito no início. E dei muita palestra de graça. Por quê? Porque eu precisava dessa experiência, eu precisava contar essa experiência para as pessoas, tá bom? Então, esse é um alerta para todos vocês. Existe o momento de ganhar muito dinheiro e existe o momento de coletar história. E percebam e avaliem em que momento você está da sua carreira. Porque se você está no momento de coletar história, dinheiro não pode ser a coisa mais importante. Ah, Aline, mas eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas. Então, você vai arrumar outra coisa para fazer que te dê dinheiro para pagar suas contas e, em paralelo, trabalhar com o que você quer trabalhar de graça ou ganhando o mínimo para você ter experiência. E aí você pode fazer qualquer outra coisa. Você pode vender brigadeiro, você pode vender hambúrguer, você pode vender infoproduto, você pode comprar roupa de academia e vender para os seus amigos. Existem outras formas de você fazer renda extra, mas tem momento para tudo, tá bom? Rafael, pessoal, última então para a gente poder fechar o nosso encontro de hoje. Rafael, sou formada em gestão empresarial
e acabei semana passada o curso técnico em administração. Não consigo serviço na área administrativa. Aqui na minha região, a área administrativa, a maioria é mulher e para a vaga sempre é por QI. Rafael, ó, eu tenho um post que eu fiz e eu tenho uma live inteira sobre QI. Então assiste lá no YouTube, procura, porque tem uma live que a capa tá falando isso. Eu falo sobre como superar os QIs, tá bom? Não consegui estágio porque o estágio sempre ganhava menos do que eu ganho no meu atual emprego. Aí não consegui fazer estágio. Rafael, então espero que você tenha escutado tudo que eu falei, tá bom? Momentos de carreira, pessoal, tá? Eu passei na época da minha faculdade, eu vi várias pessoas, né? Eu sou formada em relações públicas, né? Eu fui para RH depois. E quando eu fazia a formação, na época que eu estava na minha graduação, tinha um monte de vendedor de loja. Um monte de gente que trabalhava como vendedor de loja, porque vendedor de loja não exige graduação. E eu fiz, tá? Eu trabalhei como lojista também, como extra Natal, num Natal de sei lá quando. O que acontece, galera? Essa galera que continuou, porque assim que terminou o extra Natal, me perguntaram se eu queria continuar. E a minha resposta foi não. Sabe por que foi não? Porque naquela época, eu lembro que eu tinha ganhado, eu nem era a melhor vendedora, mas eu ganhei, sei lá, vamos chutar aqui, eu devo ter ganhado uns R$ 1.500. Eu estava no início da faculdade. E eu sabia que se eu continuasse vendedora, eu ia começar a ganhar todo mês 1.000, 1.500, 2.000. E eu não ia admitir ir para um estágio de 200. Então, eu achei melhor para minha carreira não continuar como lojista para não me acostumar com o salário de uma carreira que eu não queria exercer. Então, pessoal, é assim que funciona. A menos que a gente vá pensar numa transição de carreira, mas aí tem vários aspectos que a gente precisa analisar, entendeu, Rafael? Como que a sua história se linka com a história da área que você quer atuar, como que a gente usa a sua experiência como algo muito benéfico para a empresa atual, na área atual, olhar e falar, nossa, eu vou chamar o Rafael, porque a experiência que o Rafael tem nessa área vai ser muito complementar à área que ele está querendo se candidatar agora. Mas aí a gente precisa analisar. Hoje eu não consigo mais te responder isso. Então, volta amanhã, aí você me conta com o que você trabalha hoje e com que área você quer trabalhar, porque aí eu posso ver com você se existe uma possibilidade da gente fazer essa transição. Você não precisa voltar todos os passos, tá? Então, ó, pessoal, eu não voltei todos os passos quando eu saí de comunicação para RH. Eu fiz essa transição de carreira e eu continuei no patamar que eu estava, mas a empresa conseguiu enxergar em mim que o que eu tinha de experiência com comunicação era complementar e era estratégico para a área de RH. Então, isso pode ser, sim, uma alternativa no seu caso, tá? Mas se for algo muito dispare, muito desconexo, muito difícil, aí o ideal é dar um passinho para trás. Mas eu preciso entender a sua história, tá bom? Então, amanhã você volta aqui, me explica, e amanhã eu falo sobre o algoritmo, tá bom, pessoal? Foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Um beijo, pessoal!